Bora voltar pro RPG de Senhor dos Anéis que a gente deixou incompleto ano passado. Agora a gente vai começar a falar sobre montar personagens. Sejam todos bem-vindos ao Dados e Contracapas desse canal lindo e maravilhoso que hoje tem o propósito de retornar a Um Anel, segunda edição, pra gente continuar falando sobre esse RPGzinho aqui magnífico. Vamos começar a falar agora sobre as culturas heróicas. Não é chamado de raça, não é chamado de povo e também não é chamado de ancestralidade, que é um termo que eu acho que está sendo usado em RPGs nacionais principalmente. As culturas, no entanto, elas são muito mais do que apenas um conjunto de costumes e tradições. Para ser mais específico, vamos falar literalmente o que elas afetam. Características, atributos, números alvos, estatísticas derivadas, perícias de combate, características notáveis e idiomas. Então, como vocês podem perceber, é coisa pra caceta. A primeira das culturas heróicas, os anões do povo de Durin, ou então os anãos, dependendo da tradução que você está se utilizando. Você já conhece eles. Você viu vários deles já, seja no Senhor dos Anéis, seja no Hobbit, que é o mesmo povo do Gimli, do Glóin, do Thorin, do Fili, do Kili, do Bombur, do Bonfur. Eu não vou falar o nome de todos, eu não consigo, eu sou incapaz. É o pessoal que conseguiu de volta a sua montanha depois da Batalha dos Cinco Exércitos. Anões são fortes, tanto que eles consideram apenas metade do peso da armadura deles para o limite de carga na ficha do personagem. Mas eles não são muito altos, então tem algumas armas que eles não conseguem usar. E também não podemos esquecer o fato de que agora eles estão muito bem de vida. É meio que acontece quando você libera uma montanha cheia de tesouros dentro, né? Ou a galera que conseguiu isso provavelmente aumentou seu padrão de vida. Em combate, eles preferem usar espadas e machados, e eles falam tanto o idioma comum, a língua comum, como também o seu idioma anão secreto. Os bardeses não é um povo só de músicos. Eu sei que você pensou nisso, eu sei, não adianta negar. Na verdade eles têm esse nome por causa desse brother aqui. São as pessoas que reconstruíram a cidade de Vale depois da morte do Smaug. Bardeses são corajosos, porque você viver à sombra de um dragão durante décadas muda um pouquinho a cabeça das pessoas. E eles costumam ter equipamentos de muita qualidade, meio que pelo mesmo motivo dos anãos, né? A montanha cheia de tesouros. Em combate eles preferem arcos ou espadas em honra ao seu grande rei que reconstruiu a cidade, e eles falam tanto o idioma comum quanto um dialeto de Vale, que é uma versão mais antiga da língua comum. Os elfos de Lindon. Vocês sabiam que a gente ia chegar nesse aqui porque não existe Senhor dos Anéis sem ter elfos. Essa galera aqui é especificamente da região dos Portos Cinzentos, aquele pessoal que fica olhando pro mar e lutando eternamente com a sua vontade de voltar para as terras imortais. Elfos são naturalmente mais habilidosos e eles também usam um pouquinho de magia para dar uma compensada quando não conseguem fazer alguma coisa. Mas é difícil apagar a mancha que a sombra deixa no coração deles quando eles entram em contato com o mal. Recuperar o seu espírito nas fases de descanso é mais complicado para um elfo do que é para os outros povos. Elfos possuem apenas o que é necessário. Riqueza, luxo, essas coisas assim não importam tanto para eles. Em combate, eles geralmente usam arcos ou lanças e eles falam, além do idioma comum, o Sindarin, que é o élfico, que é o idioma próprio deles. Os hobbits. É raro existirem hobbits aventureiros, mas o fato é que depois que o Bilbo voltou da aventura dele e começou a contar suas histórias, alguns jovens hobbits resolveram desbravar a Terra-média. Hobbits costumam ter mais juízo, o que muitos podem chamar de covardia. Para um hobbit, na verdade, é bom senso. Hobbits são muito pequenos, mas muito pequenos mesmo. Então alguns equipamentos, na verdade, a maioria dos equipamentos não cabem neles. Eles têm que usar armas pequenas que sirvam pra eles. As pessoas esquecem o quão pequenininho é um hobbit. O Ratouro Tuque, que é famoso por ser gigantesco, tinha 1,20 m de altura e, por isso, ele é lendário. Seu padrão de vida não é alto, mas também não falta nada pra eles. Eles se preocupam com conforto, não com luxo. Quando eles precisam lutar, eles escolhem armas que vão servir pra eles. Então, espadas pequenas, adagas, arcos curtos, esse tipo de coisa. E eles falam apenas a língua comum
comum, o idioma próprio dos hobbits já foi esquecido há muitas e muitas eras atrás. Os Homens de Bree. Eles são os descendentes dos primeiros moradores daquela região de Eriador, antes mesmo da guerra com Sauron e os reinos que brotaram lá. É um povo que já tá quase extinto, mas que ainda sobrevive naquelas 4 vilas que ficam em volta da colina de Bree. Bree se encontra em uma encruzilhada, então praticamente todos os caminhos passam por lá. Então seus moradores sabem naturalmente como lidar com vários tipos de pessoas diferentes. Eles não são abastados, mas vivem bem. Como todo mundo passa por lá, todo mundo deixa a grana lá, eles conseguem manter uma vida confortável. Não uma vida rica, mas uma vidinha normal. Boa. Em combate, eles usam machados e lanças e falam apenas o idioma comum. Os Patrulheiros do Norte. Eles são o que sobrou do povo de Arnor. É a galera do Aragorn, os descendentes de Númenor. A glória do passado desse povo já se passou faz muito tempo, mas eles ainda carregam no sangue a grandiosidade daquele povo que um dia eles foram. Então eles são ligeiramente mais fortes, mais ágeis, um pouco mais habilidosos do que os outros povos dos homens. Mas a guerra contra Sauron e os seus asseclas nunca deixa que eles descansem de verdade. Ficar em um mesmo lugar durante muito tempo começa a incomodar eles. Eles sabem que tem um serviço e descansar não é a sina do povo dos patrulheiros. Como eles são um povo andarilho por natureza, eles são extremamente objetivos e práticos. Eles não vão carregar nada com eles que eles não vejam uma utilidade de verdade. Eles lutam com lanças e espadas e falam, além da língua comum, o seu próprio idioma, que é o Westron, e nomeiam os seus filhos com o idioma élfico. Se você caiu de paraquedas aqui e não faz ideia do que eu tô falando, eu vou deixar o começo da playlist do Um Anel RPG aqui em cima pra você clicar e dar uma conferida, e o vídeo de baixo foi recomendado pelo YouTube direto pra você. E eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Até mais!